Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça e vamos começar agora o nosso debate dessa segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023, 10h15. Revista Justiça. Debate. Vamos falar agora sobre o uso indevido da inteligência artificial. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se alunas de outras escolas ali do Rio de Janeiro também foram vítimas da criação de nudes falsos criados por meio da inteligência artificial. Famílias do Rio de Janeiro, então, estão vivendo esse drama, por causa desse uso criminoso da inteligência artificial. Por isso, estamos recebendo aqui em nossos estúdios para o debate o advogado, mestre em gestão de riscos e inteligência artificial, especialista em direito digital e constitucional e professor universitário, Dr. Frank Ned Santa Cruz. Dr. Frank, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, doutora Mariana. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Também está conosco, então, a advogada criminalista, especialista em direito e processo penal, doutora Mariana Dias, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, Frank. É um enorme prazer estar aqui mais uma vez e poder contribuir com esse tema de extrema relevância. Extrema relevância e que nós estamos ficando cada vez mais preocupados, doutor Frank Ned? Isso é só a pontinha do iceberg? Sérgio, de fato é a ponta do iceberg, porque essas inteligências artificiais, cada vez mais com o conjunto de dados disponíveis e o avanço das técnicas de processamento, vão estar dia a dia mais disponível ao usuário leigo. E quando eu digo usuário leigo, é aquele que não tem nenhuma habilidade computacional maior. E simplesmente com alguns cliques ele consegue gerar conteúdos, vídeos, áudio, voz e uma série de práticas não éticas como essa que a gente está tratando aqui. Estávamos até conversando fora do ar. Antes você tinha que ter uma habilidade para pegar o aplicativo de fotos, principalmente Photoshop, para fazer aquela montagem horas. Agora não, está tudo muito mais fácil, né, doutora Mariana? Através desse aplicativo Deep Nude, que chama, ele consiste em quê? Usar a inteligência artificial para poder gerar fotos com imagens falsas, Ele consegue ali retirar, por exemplo, a roupa da pessoa e redesenhar o corpo dessa pessoa de uma forma que fique muito natural e que as pessoas acreditem que seja realmente aquela pessoa. E este uso, desse aplicativo não tem nenhuma consequência penal, não, doutora? Então, tipificação em relação ao Deep Nude específica na legislação brasileira ainda não tem, mas temos artigos, que podemos utilizar tanto do Código Penal e nesse caso em específico do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque foram, esses atos realizados a princípio, segundo as investigações, por adolescentes deste colégio. Doutor, essa facilidade de acesso a esses aplicativos precisa ter algum freio? Como o senhor analisa essa questão? Sérgio, o acesso é inevitável, A gente vive numa sociedade de dados, a tecnologia está presente e eu sempre digo que tecnologia não pede licença, ela se impõe. O que precisamos trabalhar são as instituições, Estado, academia, sociedade civil organizada, no desenvolvimento de uma cultura ética no uso dessas ferramentas. Porque, veja, todo ou qualquer cidadão habilitado pode dirigir um veículo. E nem por isso as pessoas saem lançando o veículo sobre outras pessoas. Assim, da mesma forma, toda e qualquer pessoa vai poder usar uma IA. Mas o que tem que se desenvolver é esta cultura de respeito ao outro, de não usar essas IAs para propósitos como esse, que mancha profundamente a reputação das pessoas. Doutora Mariana, vamos falar então, a senhora faz distinção da tipificação de caso seja um menor de idade e um maior de idade. O que diz a lei sobre isso? Então, é porque o menor de idade, quando a gente fala assim, a pena é mais branda, porque ele não comete crime, Ele comete ali um ato infracional. E o ato infracional é uma conduta de uma contravenção penal, aplicada ali, aos adolescentes de 12 até 18 anos de idade, diferente do nosso Código Penal. O Código Penal vai trazer ali uma pena, uma punição. Para esses adolescentes, vai ser aplicado medidas socioeducativas. Nesse caso em específico, a tipificação que traz o Código Penal em relação a esse ato, se tivesse sido realizado por um adulto, seria reproduzir ali foto, vídeo ou qualquer meio de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou ato libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. E a pena seria ali de 6 meses a 1 ano de prisão.
Se tratando de adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vai tipificar lá no artigo 241, a linha C, que a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornografia por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, de vídeo, de qualquer outra forma visual, já a pena é de 1 ano a 3 anos. Mas são medidas socioeducativas, não é pena. Se já fosse o maior de idade? Seria pena. Ele iria cumprir a pena, podendo ali ser um regime semiaberto, aberto ou fechado, dependendo ali da folha de antecedentes dessa pessoa que tivesse realizado esse ato. Totalmente diferente da medida socioeducativa aplicada ao menor. Por quê? Porque o caráter dessa pena, não pode nem chamar de pena, mas dessa medida socioeducativa, é um caráter pedagógico. E nesse caso que nós acompanhamos, os casos de pedofilia, então, o uso da inteligência artificial pode ser uma ferramenta para criar mais conteúdo desse tipo? Sim, porque aí a gente já tem um mercado negro, onde se utilizam imagens reais, e agora com essa ferramenta você pode reproduzir essas imagens e multiplicar o número de conteúdos nessas deep webs, né? Que é ali o acesso à internet ele é obscuro. O Dr. Frank ele pode até explicar melhor, que ele tem, né, toda a autoridade para falar sobre o assunto. Mas com certeza a inteligência artificial ela pode trazer essa proporção maior para a pedofilia. Dr. Frank, por favor, explica para a gente de novo aí o que é a Dark Web, Deep Web, essas variações que nós temos. Sérgio, eu gostaria só de resgatar um ponto que a doutora Mariana falou, favor. Que apesar de ter um caráter socioeducativo, como eu penso que os ouvintes são pais, são famílias, né? A gente não pode esquecer que esse caráter socioeducativo gera um ônus, inclusive um ônus grande para a família e para o menor. Se ele é obrigado, por exemplo, durante 1 ano, a prestar serviço comunitário, dando palestra em escolas públicas do que não fazer na internet, isso é um ônus. Sem esquecer a repercussão civil, onde a família pode ser, então, apenada a ter que indenizar as vítimas em valores expressivos em frente à gravidade do que está sendo cometido, né? Então, isso é importante que as famílias saibam, no sentido de conversar com os seus menores, orientando, né, no uso ético e correto das tecnologias. Agora, a internet é um mundo imenso e dentro da internet existe o que nós chamamos de Deep Web. A Deep Web é um espaço que não é acessível por meio desses navegadores comuns que nós utilizamos no dia a dia. Você precisa de ferramenta especializada para acessar. E dentro da Deep Web tem um outro universo chamado Darknet. E é dentro da Darknet que há troca de informações, de conteúdos, que há comércio de conteúdo de pedofilia, comércio de órgão, tráfico de armas. Então, é um universo que, atualmente, a própria estrutura do Estado tem dificuldade em ingressar em virtude das várias camadas de criptografia e segurança que são utilizadas dentro desse universo. E não tem como bloquear isso? Já que eles usam uma via só, que é a própria internet que a gente já usa? Não tem como bloquear, porque a internet ela é uma rede construída justamente para não parar. A origem da internet foi construída como uma rede para suportar, por exemplo, uma guerra nuclear, onde você atacando um centro de controle, ela continuaria operando. Então, quem opera dentro desse nível de atuação, ele pode muito facilmente fazer trocas de IP, dar uma mobilidade ao dispositivo, ao conteúdo. Então, a complexidade de bloqueio é muito grande. Doutora Mariana, falamos já da tipificação no ECA e também dos maiores de idade, mas e os pais? Podem ser responsabilizados pelos filhos que praticam esse tipo de adulteração? Não. Os pais, eles não são responsáveis pelos atos praticados pelos filhos, né? Embora sejam ali crianças ou adolescentes, as medidas elas são aplicadas a este adolescente. Claro que os pais eles irão participar de algumas atividades que serão impostas ali por aquele juízo da criança e do adolescente. Quando a gente fala de medida socioeducativa, e aí o doutor até falou, a gente tem várias medidas. Por exemplo, a obrigação de reparar o dano. Esse adolescente, provavelmente ele não se mantém financeiramente. E isso vai acabar atingindo ali quem? O seu pai. Porque se ele tiver que pagar e reparar um dano material, o pai dessa criança vai ter que pagar. Mas a gente tem as medidas de advertência, que ali a gente chama uma bronca, né? Vai ter uma audiência ali e o juiz vai falar sobre o ato que essa criança praticou e a conduta. Mas a gente tem as medidas de liberdade assistida, que é o encaminhamento desse adolescente ao seio familiar e escolar comunitário por um período de 6 meses. E tem a participação efetiva da família.
Então, assim, a família ela vai estar sempre ligada à aplicação dessa medida socioeducativa, mas não é a responsabilização da família, do pai ou da mãe. É bem curioso isso, né, doutor Franchinetti? Mas temos que trabalhar essa conscientização dos pais para que observem, analisem, acompanhem os filhos para saber o que eles estão fazendo. Mas essa facilidade de ter isso no celular também fica mais difícil para um pai saber, né? Sérgio, o pai não pode se eximir da obrigação de saber por onde o seu filho anda nos meios digitais. Uma obrigação está prevista no Código Civil, né? Toda sorte, o que eu acho importante, talvez, nós colocarmos para os ouvintes, é que no ano passado foi aprovado no Brasil um anexo à BNCC. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. E agora existe a BNCC da computação. Isso quer dizer que todo o ensino fundamental, que é a educação infantil, ensino fundamental, ensino básico, tem que ter os fundamentos de computação, que são 3 em termos gerais. É o pensamento computacional, que é como computadores resolvem problemas, né? É o mundo virtual, como que são construídos mecanismos de segurança, e a cultura virtual. E justamente dentro da cultura virtual é onde se desenvolve as responsabilidades e consequências de violações éticas. Então, a partir desse momento que foi aprovada a BNCC da computação pelo MEC, as escolas todas do país têm que começar a incluir no seu currículo essas disciplinas. Então, eu penso que esse é um mecanismo importante para poder alertar e gerar uma cultura de uma sociedade de paz e mais responsiva e cuidadosa com o uso das tecnologias. E com isso, então, doutora Mariana, as escolas também passam a ter responsabilidades sobre o que é feito dentro delas ou fora delas, com os alunos dela? Sim, dentro do o que acontece no âmbito escolar é responsabilidade, sim, da escola. Mesmo um aluno que pega um celular e faz uma montagem dentro da escola e fica comprovado que ele estava lá, é isso? Sim, porque, veja bem, no âmbito escolar, o uso de aparelho celular, na verdade, ele é limitado e na maioria das escolas, assim, pelo menos as particulares, até proíbem o uso de aparelho celular. Então, existe uma responsabilização, porque se esse estudante, ele não poderia nem estar ali utilizando um aparelho celular, como é que ele está num período que é um período para ele estar aprendendo, utilizando uma ferramenta para poder cometer um ato infracional dentro do seio ali escolar. E veja bem, nesse caso específico lá do Rio de Janeiro, a aluna, quando ela soube que ela foi vítima, ela soube dentro do colégio, uma colega ligou. E aí ela falou, professor, é uma coisa muito séria, você não pode atender o telefone, você não vai poder resolver isso aqui. Ou seja, demonstra ali que a prática de utilizar o celular no colégio é proibida. Então, se está utilizando, está tendo uma falha. Eu só não trouxe uma outra informação também para a gente fora do ar, que como, pegando um gancho do que eu disse aqui sobre a ponta do iceberg, lá fora o uso também desse tipo de montagem está cada vez maior. Está assim, eu até vi uma pesquisa, né, que foi realizada no ano de 2022 pela empresa Scient, que ela é especializada em segurança digital e ela trouxe que mais de 100 mil mulheres no mundo já foram vítimas do Deep Nudes. E aí a gente pensa que no Brasil, o Deep Nudes, na maioria das suas vezes, as vítimas são mulheres. E aí a gente vê que está sendo reproduzida já o quê? Uma cultura machista que a gente tem aqui no Brasil e que as crianças e os adolescentes que têm acesso a esse tipo de plataforma utilizam as imagens para poder fazer o quê? Depreciar a imagem da mulher. Então, é uma forma também de violência contra a mulher. Isso só vai crescer, então, doutor Franchinetti? Sérgio, pegando esse ponto que a doutora Mariana falou, esse tipo de violência a gente chama de violência semiótica, né? Porque muitas vezes pensa-se na violência contra a mulher, na violência física, mas a violência verbal, a violência da imagem, a violência emocional, psicológica, são também formas de violência. E a internet, infelizmente, é um caminho, um meio que facilita isso. E a tendência, sim, é crescer, mas, no meu entendimento, a grande ferramenta para nós termos uma sociedade melhor é a questão cultural. Nós desenvolvemos uma cultura de uso responsivo, né? Legislação nós temos, a doutora Mariana já trouxe aí alguns pontos do Código Civil, do Código Penal, mas se nós não trabalharmos, e aí eu digo a sociedade organizada, o Estado, a sociedade civil organizada, a academia, as escolas, criando campanhas de conscientização dos alunos e canais para que os alunos possam reportar também quando são vítimas de bullying, cyberbullying, né? Então, essas engrenagens precisam atuar para que nós consigamos, então, reduzir o impacto de questões como essa.
Doutora Mariana, quem replica, quem repassa esse tipo de montagem também responde a algum crime? Sim, responde também. O Código Penal, ali, já, né, falando aqui em adulto, o Código Penal ele fala também explicitamente que, né, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia ou vídeo ou registro que contenha cena de estupro, também existe uma pena ali de 2 a 5 anos de reclusão. Então, não basta a pessoa, eu estou armazenando esse conteúdo, mas se eu estou reproduzindo e replicando este conteúdo, eu também vou responder criminalmente. Diferente de se eu tenho armazenamento e eu não repliquei quando se trata de menor de idade, isso também vai tipificar um crime. Porque o armazenamento dessas imagens é crime. Agora, quando a imagem se trata de um adulto e você apenas armazenou, você não incide aí na tipificação penal. Mas aquela desculpa, eu só repassei porque recebi, isso não cola, né? Não cola. Independente de você passou com dolo, não tem dolo aqui. Não tem, não tive a intenção de prejudicar a pessoa. Você repassou. O crime é transmitir, repassar, independente da sua intenção. Porque o dano moral, psicológico que você traz a essa pessoa, assim, é irreversível. Ontem nós estávamos falando aqui, né, da reportagem do Fantástico. Teve ali a mãe dando depoimento. Olha o trauma dessa adolescente. Até quando ela vai ter na sua vida que provar que não é ela ali naquelas imagens. Isso pode refletir futuramente num trabalho que ela conseguir e falar assim, olha, essa pessoa tinha vídeos lá na internet. Então, assim, é imensurável. Acredito que as pessoas estão preocupadas com o que postam na internet há algum tempo. Um episódio como esse chama mais atenção. Tem como se proteger que a sua imagem não seja alterada por um aplicativo, professor? Olha, Sérgio, o que nós vivemos chama-se uma indústria do olhar, né? Essa indústria do olhar é quando essas plataformas, como por exemplo o Instagram e outras, o tempo todo ele está incentivando as pessoas a fazerem postagem de conteúdos de si próprio ou de dimensões da sua vida. Então, quando isso acontece nessa indústria do olhar, na captura, no aprisionamento do olhar, as pessoas começam a gerar muito conteúdo com a sua imagem. E isso é o conjunto de dados necessário para as IAs operarem. Então, uma forma que a pessoa poderia reduzir esse risco é ajustar os seus elementos de privacidade, diminuindo a exposição. Então, permitindo somente que familiares, amigos, pessoas conhecidas tivessem acesso. Por outro lado, hoje essas redes são canais essenciais para o próprio relacionamento das pessoas. Então, até profissional, né? Profissionalmente. Então, é difícil você restringir e, ao mesmo tempo, tentar se ocultar dentro de uma sociedade do olhar, onde a imagem é um elemento importante de construção do indivíduo. Não tem como se proteger, só essa restrição de quem pode assistir, pode ver. A primeira medida seria essa, você ajustar os seus filtros de privacidade, mas, de novo, eu insisto nesse ponto, né? É a questão, o grande gargalo de tudo isso, das tecnologias que estão cada vez mais disponíveis, é as pessoas terem acesso a isso e nunca terem sido formada ou informada, não só dos cuidados éticos, mas também saberem que existem consequências ao olho da lei, né, que é o Código Penal, o Código Civil e a própria Constituição atuando quando há violação dos limites éticos. E esses aplicativos, doutora Mariana, você não tem sede no Brasil, não tem como ser rastreado, não tem como receber alguma sanção? Então, eu estava até pesquisando quando eu fui convidada sobre o tema, e aí eu achei bem interessante porque eu vi que tem um site, né, o Safnet, que é onde você faz ali a denúncia de onde você teve a sua imagem exposta. Só que em contrapartida, você está fazendo ali algo que já aconteceu, né? Você está denunciando, mas em contrapartida, eu verifiquei que existe uma plataforma chamada StopNon. Você consegue fazer um upload da sua imagem para essa plataforma, e essa plataforma ela consegue bloquear alguns sites e outras plataformas quando ela verifica que a sua imagem está sendo utilizada de forma criminosa. E até na questão das deep nudes. Aí eu vi que ele consegue bloquear, inclusive, por exemplo, quando sobe uma foto sua pelo Instagram, pelo Facebook e pelo TikTok, né? Que é chamada ali aos casos de hashes, né, doutor? Você pode até explicar melhor. Mas aí ele consegue utilizar a sua imagem para fazer esse bloqueio. Seria, assim, uma forma de prevenção, porque, assim, nós estamos totalmente expostos, né? Igual o doutor falou, hoje em dia a internet,
ela é uma ferramenta de trabalho, né? A maioria dos brasileiros fazem divulgação do seu trabalho pelo meio da internet. Então, imagine, você não tem como, vou deixar de postar, eu vou deixar de fazer conteúdos, por exemplo, educativos, porque eu vou ficar exposta à internet. Vem essa questão mesmo social, cultural, de ter a prevenção, mas eu verifiquei que já existe essa ferramenta que pode fazer fazer um bloqueio já em determinadas plataformas. Eu achei bem interessante. É eficaz esse tipo de bloqueio, doutor Frank Nédio? É tapar o sol com a peneira? É tapar o sol com a peneira. Porque essas plataformas, eu conheço várias delas, elas trabalham com um cálculo matemático chamado hash. O cálculo matemático hash, eu não vou entrar aqui nos detalhes do cálculo, né? Mas basicamente ele pega qualquer conteúdo digital, faz um cálculo e fala, olha, isso aqui é uma assinatura desse conteúdo. Então, basta você, por exemplo, aplicar um filtro, deixar a imagem um pouco mais cinza, um pouco mais amarela, o cálculo é invalidado. Então, o que eu quero dizer com isso é, claro, que quando isso é praticado por leigos, a plataforma pode ter uma efetividade. Mas quando isso é praticado por alguém que está um passo à frente na tecnologia, ele consegue muito facilmente burlar, que é o que faz, por exemplo, as quadrilhas de pedofilia. Então, hoje, as plataformas, né, Instagram e todas elas, têm algoritmos de IA que monitoram constantemente as postagens. E se você posta ali algum conteúdo que tem nu infantil, por exemplo, automaticamente a plataforma já inibe aquele conteúdo. Entretanto, as quadrilhas especializadas conseguem aplicar filtros que dificultam a própria tecnologia de conseguir fazer identificação. Então, isso é uma corrida um pouco de gato e rato, e é assim que o mundo da tecnologia vai avançando, né, em termos de segurança. E a Polícia Civil, além desse uso que o senhor faz, o que ele traz mais assim de rastreamento para identificar esse tipo de crime? De uma forma geral, né? Não só o nudes infantil, mas de uma forma geral. Quando você está investigando uma ação delitosa, a primeira coisa importante as pessoas saberem é que nada no mundo gera mais evidência do que a internet. Tudo que você faz em computador fica um traço, né? A engenharia da computação, o computador, ele é feito para não perder informação. A rede é feita para não perder informação. Então, muitas vezes as pessoas pensam que eu vou colocar isso na internet, vou deletar e ninguém me acha. Ao contrário, nada gera mais evidência em provedor de acesso, no seu smartphone, dentro de redes, do que a internet. E mesmo que você delete o conteúdo não é deletado. Ele continua existindo. E a gente não precisa ir muito longe para enxergar isso. É só ver diversas operações da Polícia Federal, Polícia Civil, que conseguem resgatar um conteúdo imenso de informações que foram deletadas, né? Então, eu acho que é muito importante as pessoas terem ciência que nada gera mais evidência do que as coisas que são colocadas na internet por meio de computadores. E quando eu falo computador aqui, eu estou falando de tablet, smartphone, qualquer coisa que processa dados, né? Então, esses instrumentos é que as forças policiais vão utilizar para poder fazer a persecução e a investigação de um crime, né? Algum complemento, doutora Mariana? Eu penso, já assim, no caráter punitório, aqui eu fiquei, enquanto o doutor falava, eu fiquei lembrando aqui, nos casos de pedofilia, né, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas que se envolvem ali em crimes contra crianças e adolescentes, essas pessoas ficam privadas, né, de terem redes sociais, de terem celular. Talvez fosse uma das medidas até eficazes, porque a gente sabe que o estudo e essa questão cultural é algo muito difícil de mudar, ainda mais quando a gente vem de um país bem machista. Então, você mudar toda essa cultura, é claro que o trabalho da sociedade, né, dos órgãos e tudo, são importantes, mas eu acho que o caráter punitório, talvez, trazendo de fora o resultado que eles têm lá em relação, fosse, talvez, efetivo. Porque, que nem o doutor falou, tem rastro, mas é tão difícil a gente conseguir ver quando consegue pegar dali de onde que saiu, como que saiu, e o efeito já foi devastador na vida daquela pessoa. Sim. E ainda dentro desse ponto, a pessoa foi vítima de uma foto montada do nudes falso. Como ela deve fazer, então? Como ela deve juntar essas provas e a quem ela recorre? Então, a gente tem as delegacias especializadas, né, em cibernéticos, né, crimes cometidos pela internet. Essa pessoa, ela pode pegar ali o link de onde ela teve as suas imagens disponibilizadas, filmar, printar e levar para a autoridade policial, para que a autoridade policial possa fazer as investigações e chegar ali até aquela pessoa.
que nem o doutor falou, deixa rastro. Mas muitas vezes, nesse submundo da internet, eu não sei como é que está hoje, por exemplo, no Distrito Federal, a capacidade da Polícia Civil, nesse âmbito investigatório, de se chegar até essa pessoa. Qual a tecnologia que a nossa polícia tem para chegar até os autores? Doutor, por favor, como é que está a nossa PCDF? O senhor acompanha isso também? Assim, os profissionais de perícia são profissionais extremamente bem capacitados, né? E dispõem de várias ferramentas. O problema não é a capacitação do profissional, é a quantidade de casos. Né? Então, a quantidade de casos é imensa e nem sempre os profissionais que são muito bem capacitados, que têm acesso a ferramentas de ponta, conseguem dar conta de tudo. Agora, eu tenho um contraponto à questão da doutora Mariana, porque eu praticamente sou contra o Estado punidor. Não estou dizendo que não deve se aplicar a lei, mas nós precisamos, até como professor, investir em formação, em cultura, em educação. Porque se punir fosse o caminho, nós não teríamos a segunda ou terceira maior população carcerária do mundo e os Estados Unidos não seria a primeira maior população carcerária do mundo. E o nosso sistema penal, já dito pelo próprio CNJ, é um sistema falho. Então você vai pegar, por exemplo, um garoto, e não estou dizendo que ele não deva receber o rigor da lei, ou mesmo, né, e colocar dentro de um sistema falho. A pessoa vai sair de lá pior do que entrou. Então, eu tenho algumas ressalvas quanto a essa visão de Estado punidor. Eu acho que o Estado, e até para o Estado é muito fácil querer punir, o Estado tem a obrigação de investir em informação, em educação. Por exemplo, esse programa aqui na Rádio Justiça, dentro do Rádio Justiça, é de vital importância, porque ele está gerando o quê? Conhecimento, senso crítico, informação, olhar crítico em relação ao mundo. Então, ações como essa, quando você traz uma pauta como essa, e quando o Estado se compromete com isso, né, eu acho que é o caminho que pode ser um pouco mais lento, mas uma sociedade se constrói de passo a passo. Né? Então, eu tenho essa visão em relação a esse ponto. Alguma réplica? Sim, não, só para deixar claro aqui para o doutor Frank, eu sou extremamente garantista, doutor. Quando eu digo em caráter punitório, porque assim, o uso da ferramenta, eu não digo caráter punitório físico da pessoa, a restrição da liberdade, mas eu digo ali o acesso à internet, né? O acesso ao aparelho, ao dispositivo eletrônico, como forma ali de reter essa pessoa o contato, que é o meio físico que ela poderia estar reproduzindo esse tipo de crime. Porque é muito complicado exatamente, a sociedade ela caminha aos passos e pequenos. E aí você faz um paralelo com a violência doméstica. O quanto nós evoluímos em questão de didáticas em colégios, palestras, assim, a gente está vendo que a sociedade está evoluindo muito, mas ainda assim é pouco para o que tem acontecido. Então, eu acredito que investir sim na sociedade para que essas pessoas, principalmente as crianças e adolescentes, de berço já comecem a ter, né, a noção da importância da tecnologia, do uso que a tecnologia pode trazer para o nosso bem e também dos malefícios que ela pode causar, mas sem ter um caráter punitório, porque esse caráter punitório, para mim, seria um caráter até educacional. Olha, você tem o uso da ferramenta disponível, você tem que usar com consciência e tudo mais. Se você usar a ferramenta para fazer o mal, por exemplo, você vai ficar ali proibido de usar o dispositivo. Qualquer plataforma você não vai conseguir se cadastrar, o número do seu telefone não vai ser cadastrado por tantos meses. Porque, infelizmente, às vezes, a pessoa ela só entende quando é retirado. E isso a gente está falando ainda da criança e do adolescente, porque essa pessoa ela ainda está sendo formada na sociedade. Quando a gente se fala em adulto, já é mais difícil. Mas quem é as pessoas que estão utilizando muito hoje? São as crianças e os adolescentes. Tem aquela outra plataforma onde as crianças estavam fazendo desafios para as crianças se cortarem e etc. Então, assim, acho que é o público maior a ser atingido. Isso reitera a necessidade dos pais acompanharem seus filhos. Mas, voltando ao ponto de fazer prova, né, para procurar os órgãos, a justiça, o que o senhor orienta, então, o nosso amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte que passa por essa situação e descobre que uma foto dela está ali modificada? Sérgio, antes de tratar esse tema, eu queria só trazer um ponto que talvez nós estamos deixando passar aqui, que é a responsabilidade das plataformas. Porque essas plataformas, elas são o grande meio de coleta de dados. Assim como os aplicativos. Exatamente. Quando eu falo plataforma, é aplicativo, esse universo todo, né? Eles são o grande meio de impulsionamento de conteúdos legítimos e também conteúdos ilegítimos.
né? Então, essas plataformas, elas precisam ser responsabilizadas também e aprimorar os seus mecanismos de preservação de evidência. Porque, veja, uma plataforma, ela mostra quantos likes você recebeu, quantas curtidas, quantas vezes compartilharam, mas se ela sabe quem curtiu, quem compartilhou, quem acessou, ela consegue guardar a evidência do IP, do usuário. Então, as plataformas precisam aprimorar os seus mecanismos e serem chamadas à sua responsabilidade frente à importância que elas têm na sociedade hoje. Então, isso a gente não pode perder de vista, essa responsabilidade das plataformas. Tá, e antes do senhor falar então das provas, doutora Mariana, nessa questão, responsabilidade de plataforma e aplicativo. Como eu já disse aqui, muitas delas nem estão aqui no nosso país. Como é que fica? Pois enquanto o doutor estava falando aqui, eu estou pensando em relação ao WhatsApp, né? Antigamente você não conseguia ter acesso ao conteúdo de conversas do WhatsApp porque é uma empresa que não é brasileira e não fornecia, né? Tem a criptografia de ponta a ponta e eu não forneço. Hoje, a gente já percebe que a polícia consegue sim as informações com o WhatsApp, né? Já tem uma reciprocidade com o Brasil em fornecer as informações. E talvez fosse o caso até de criar uma legislação brasileira, porque assim, se está tendo um produto que é de fora do Brasil, utilizado no Brasil, isso está trazendo reflexo para o Brasil, por que não a legislação para punir essas empresas? Porque essas empresas, que o doutor falou, ela tem total capacidade de ter todas as informações desses dados. A gente vê o Discovery, né? Quando aconteceu o caso... Do chat Discord. Discord. Aí você vê ali, não, a gente não tem responsabilidade porque a gente não opera no Brasil, porque os dados da pessoa que está ali somem. Não, essa plataforma, ela tem sim. Ela tem todo um HD ali, né, que coleta todas as informações. E aí a legislação brasileira, ela tem que ser mais enfática. Porque com o WhatsApp, hoje a gente já tem conseguido. Por que não vai conseguir com essas outras plataformas? Doutor. O ponto que a doutora Mariana fala é importante, porque, veja, o ano passado o Brasil assinou a Convenção de Budapeste. A Convenção de Budapeste é uma convenção internacional de investigação de crimes cibernéticos, onde os países, então, podem trocar informações por meio de certos protocolos. O fato é que hoje essa convenção está mais direcionada aos grandes crimes transnacionais. Tráfico de armas, de drogas, de pessoas que acontecem na internet. Então, essa questão de uma visão global legislativa é importante. E uma ferramenta para isso pode ser a própria ONU. Então, os países que são membros da ONU, né, ter, então, uma legislação global para estarem vinculados a obrigações. Agora, no nosso território, no dia a dia, se você é vítima, a primeira providência é você rapidamente guardar o máximo de evidência. O link onde aquilo está hospedado, quando está hospedado, né, você comunicar às pessoas do seu ciclo de relacionamento que você está sendo vítima de uma exposição indevida, né, fazer o registro de ocorrência policial, porque mesmo que a pessoa pense assim, mas isso não vai dar nada, é importantíssimo, porque o Estado só vai se movimentar quando ele percebe que aquilo de fato é um fato em crescimento. Então, é importante fazer o registro de que você está sendo vítima para que o Estado, por meio de números, perceba que ele precisa adotar ações urgentes naquela questão. Né? Inteligência artificial, doutor, além do nudes falsos, chega um pouquinho mais, você vai perto, por favor. Quais os outros crimes que o senhor vem acompanhando que estão crescendo com o uso da IA? Olha, a IA, ela tem sido utilizada, infelizmente, né, para várias práticas delituosas, como, por exemplo, arquitetar ataques a sistemas cibernéticos. Então, você tem toda uma infraestrutura de segurança e usa-se a IA para tentar, ela por si só, achar um furo no sistema. Né? Você tem a questão hoje que está em pauta, que é a violação de direitos autorais. Então, você tem IA generativas que vou lá, copio o livro do Dr. Frank Ned, mando reescrever e eu sou autor. Exatamente. Então, quer dizer, não existe problema da autoria, porque no Brasil, assim como outros países, China, Estados Unidos, Inglaterra, a autoria tem que ser humano, que eu acho que é uma coisa que no futuro vai mudar. Né? Mas o fato é que hoje isso acontece. Né? E daí você tem, de novo, uma série de elementos. Desde as questões criminais puramente, né, como essa que nós estamos discutindo aqui, mas questões que estão próximas também ao mundo civil, como, por exemplo, violação de direito autoral, né? A questão de criação de conteúdos falsos para poder iludir pessoas a caírem em golpe. Então, você tem, infelizmente, hoje a IA sendo utilizada por uma série de práticas. E dentro dessas práticas, doutora Mariana Dias, fiquei sabendo até que estão gravando a voz da pessoa lá 1 minuto e aplicam golpes pedindo ajuda. O que podemos alertar o nosso ouvinte sobre isso? Pois é uma das outras faces, né, da inteligência artificial. Imagine aquele golpe do falso sequestro.
que era aplicado anos e anos atrás. A pessoa liga para a família, bota uma pessoa no fundo, mãe, socorro, no desespero, a mãe nem verifica às vezes se a filha está em casa, onde que ela está, e já até transferiu o dinheiro. Imagine agora, com a inteligência artificial, você reproduzindo ali a imagem da pessoa, o vídeo com a voz. Então, assim, a pessoa que for vítima de uma tentativa desse golpe, ela tem que, em primeiro lugar, tentar fazer contato com a pessoa. Porque é muito real, a imagem é muito real, é a voz da pessoa, é a imagem da pessoa. E você fica no desespero. E ninguém quer perder um ente querido, porque imagine, a pessoa tá ali, se você não depositar agora, eu vou matar. Mas tem que tentar fazer esse contato. É o golpe do WhatsApp, por exemplo, que já troca os números. Gente, entre em contato com as pessoas, olha, não sou eu. Tenta ligar para a pessoa mesmo, saber se é aquela pessoa que vai atender. Verifique onde a pessoa tá. Não vai na impulsividade, porque a gente age muito pela emoção. Tem que tentar ter um mínimo de racionalidade para não cair nesse tipo de golpe. Tínhamos o Alotia, né? Que era aquele golpe que a pessoa se passava por o sobrinho e conseguia saber o nome do sobrinho e pronto, né? O golpe estava pronto para pedir ajuda. A criatividade é muito vasta, né? Uma pessoa que está com um problema mecânico ao chegar na cidade da tia, um acidente de moto, que tinha que pagar um médico. E a criatividade não para por aí, né, doutor Fragnetti? O que o senhor pode alertar o nosso ouvinte sobre o uso da inteligência artificial com os golpes? Sérgio, a IA ou as IAs são tecnologias inevitáveis. E, apesar de aqui nós estamos falando de algumas vertentes negativas dela, ela tem uma série de benefícios. Né? Hoje nós temos IA, por exemplo, que consegue detectar crianças desaparecidas há anos, por meio da geração de imagem dessas crianças com 10, 15, 20, 30 anos, né, que são sequestradas. Sim. Você tem IAs hoje que consegue detectar tumores cerebrais que estão na fase inicial por meio da análise de tomografia, na aplicação do campo médico, né? Então, as IAs, a gente também não pode pensar em criminalizá-la, porque é uma tecnologia com uma infinidade de benefícios. É a relação homem-máquina no uso das IAs, né? Mas o fato é que o utilizador, ele tem que ter cuidado o que ele entrega essas IAs. Então, ter cuidado quando ele vai entregar um dado pessoal, endereço, telefone, CPF, CNPJ, ele saber ou ele se perguntar a quem eu estou entregando isso. Né? Muitas vezes ele está usando essa ferramenta no conforto da sua casa, na segurança do seu ambiente e não consegue ter o que eu chamo de prontidão ao risco, que esses dados, uma vez entregue à tecnologia, eles não serão deletados e nem sempre ele sabe aonde esses dados irão parar. Então eu acho que o estado de prontidão aos riscos é uma grande ferramenta de reduzir o cenário de risco. A nossa LGPD está pronta para enfrentar a IA? Olha, a LGPD ela vai tratar de dados pessoais, né? Então do uso indevido. Nesse sentido, é possível você fazer uma leitura de que sim, ela permite proteger. Mas o fato é que hoje nós temos várias IAs que necessariamente não foram desenvolvidas por grandes empresas. Um usuário, por exemplo, eu tenho vários alunos que coisas como essa que nós estamos conversando aqui, ele desenvolve como um projeto de pesquisa em uma semana. Então, muitas vezes, o cidadão, a pessoa não alertada, o leigo, acaba entregando os dados a esses atores pulverizados. E aí você tem uma dificuldade imensa de conseguir rapidamente localizá-los. Uma coisa é quando isso está com o Instagram, uma grande empresa, você consegue ver o CNPJ dela ou o endereço dela. Agora, outra coisa é quando está com alguém disperso na nuvem da internet. Mas há responsabilidade criminal também, penal, sobre a criação desses aplicativos. Perfeitamente, há responsabilidade da mesma forma, mas o ponto que eu gostaria de destacar é que pensar que vamos coibir o uso, vamos coibir o desenvolvimento, isso não funciona. Porque você tem, vamos dizer assim, um lobo solitário que vai continuar criando a partir do momento que ele detém algum conhecimento técnico. É uma crescente, né? A inteligência artificial ela é uma crescente e é assim, ao mesmo tempo que ela é assustadora, ela é fascinante em relação aos benefícios. Agora, veja bem, quando falou da LGPD, né, o uso indevido ali dos dados, tem plataformas, joguinhos, aplicativos que nós mesmos não conhecemos, não sabemos a procedência e a gente vai lá e insere os nossos dados para essa plataforma e sabe-se lá e autoriza, porque a gente não lê aquele termo de condições de uso e autoriza. Você não sabe para que aquilo ali está sendo usado. Então, assim, também é muito disperso de nós, seres humanos, não se atentar a isso. Porque, assim, eu vou falar por mim. Quando saiu um aplicativo, e agora não vou me lembrar o nome, esse ano, que viralizou da inteligência artificial, eu mesma utilizei. Pergunta se eu li os termos de dados. Eu não li o termo. Então, assim, meus dados ali podem estar sendo utilizados, ou até minhas imagens, para outras coisas. E aí depois você vai lá e se assusta.
sendo que às vezes aquilo ali pode ter sido até legal, porque você autorizou. Estamos na febre daquele aplicativo que faz a versão Disney para tudo. As pessoas que se colocam ali, enviam suas imagens para essa modificação, também estão sujeitas a algum tipo de golpe, porque são dados pessoais, né? Você tem aplicativos que são legítimos e lúdicos, né? Que coleta dado, e a questão, se for pensar em termos de LGPD, GDPR, é como que essas empresas estão utilizando, armazenando, compartilhando e vendendo esses dados, mas você tem os aplicativos que são criados por golpistas. E efetivamente é um aplicativo voltado a coletar dado para a prática do crime. Então, a prontidão ao risco, né, esse estado te alerta, e claro que a gente tem alguns conceitos de uma sociedade do cansaço, onde você não tem paciência de ler todos aqueles termos de uso e a cada tipo de aplicativo que lhe surge. Isso chama-se sociedade do cansaço. Né? Você quer usar, que tudo bem, meu dado... O ponto é, as pessoas elas não têm a consciência de que a exposição do dado é a exposição da pessoa. Tanto é que a nossa Constituição, no inciso 69, fala que é direito fundamental a proteção e a segurança do dado pessoal. Isso é um direito fundamental no Brasil hoje. Então, cabe às pessoas perceberem que dado pessoal, proteger dado pessoal é proteger a pessoa. Temos essa proteção, mas como bem a senhora disse, né? Para ler todos aqueles termos, as pessoas não sabem. Muitas vezes deve ter coisa que nem está no termo, mas como não lê, também eles fazem uso do jeito que querem das imagens. Sim, e assim, é que nem a gente falou, não tem a paciência de ler. Às vezes até quem vai, não, vou ler aqui, mas não entende qual que é o termo, não é claro. E aí você fica vulnerável. A realidade é, nós estamos vulneráveis, ficaremos vulneráveis, mas a questão de consciência em relação ao uso dos aplicativos, mas eu não consigo vislumbrar uma medida totalmente efetiva que possa nos proteger. Existe algum crime que deve crescer ou os crimes que devem crescer mais com o uso da inteligência artificial? Olha, os crimes de fraude, né? Hoje nós temos várias fraudes que são infelizmente praticadas utilizando IA, né? Os crimes contra direitos da imagem, como esse que aqui estamos conversando, violação de direitos autorais. Hoje nós temos as IA generativas, né, que trabalham com prompt, que são treinados, o modelo é treinado a partir de dados na internet, na Wikipédia, nesse mundo todo, e que nem sempre atribui a titularidade ao autor original. É uma questão ética que está em plena discussão nesse momento. Então, esses usos desvirtuados, né, a tendência é crescer. Mas eu sou otimista de que, e assim é a história do direito, né? À medida que essas coisas vão acontecendo, estamos aqui nós discutindo sobre isso, pensando sobre esse tema, o Estado, a sociedade também vai se aprimorando e enfrentando essas questões. Vamos para uma última pergunta, já agradecendo e as considerações finais da advogada criminalista, especialista em Direito e Processo Penal, doutora Mariana Dias. Qual o conselho final que a senhora deixa aí para os nossos ouvintes sobre o uso dessa inteligência artificial? Que nós, né, usuários, possamos usar com consciência e enxergar que a inteligência artificial ela veio também para somar e tem os malefícios, mas use o aplicativo com consciência, que os pais fiscalizem os celulares dos seus filhos, quais aplicativos que eles estão usando. E nós, como adultos também, possamos ter o mínimo de cuidado aonde que a gente disponibiliza os nossos dados, aonde a gente faz os nossos cadastros, para a gente não ficar mais vulnerável a esse tipo de golpe. Muito obrigado por estar conosco aqui nos nossos estúdios. Sérgio, eu agradeço o convite, é sempre um enorme prazer estar aqui, e assim, foi muito enriquecedor, né, com as informações do Dr. Frank, que tem toda a capacidade técnica para falar ali desses termos, né, da internet, que a gente muitas vezes escuta, mas não tem o mínimo de noção de como funciona. Muito obrigado mais uma vez. Também agradeço ao advogado, mestre em gestão de riscos e inteligência artificial, especialista em direito digital e constitucional, professor universitário, Frank Ned Santa Cruz. Doutor Frank, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. E qual a mensagem final o senhor deixa para o nosso ouvinte que já começa a ficar mais preocupado com esse assunto? Sérgio, eu vou na mesma linha da doutora Mariana. Eu acho que há aí um compromisso e há que ter muito grande dos pais. E apesar dos pais talvez não conhecer tecnologia, muitas vezes o seu filho conhece mais tecnologia do que o próprio pai, ele consegue no YouTube rapidamente acessar muito rápido alguns conhecimentos. Então, conversar com as crianças, orientar, né, falar do respeito ao uso desses conteúdos. As escolas terem programas de formação, né, eu acho que isso são mecanismos muito eficientes da construção de uma sociedade melhor. Agradeço o convite, doutora Mariana, obrigado, e uma excelente semana aos ouvintes. Doutora Mariana, rapidinho, vem uma pergunta aqui. Recebi o material
assim, desse tipo, um nudes falso, alguma coisa desse tipo. Eu não posso armazenar, não posso repassar, mas posso denunciar? Pode e deve, né? Procure a autoridade policial. Hoje aqui no Distrito Federal a gente já consegue registrar as ocorrências online. Às vezes a pessoa não quer se expor, não quer ir à delegacia, mas fala, olha, recebi esse conteúdo. Você pode, inclusive, gerar o anexo nessa ocorrência e manda para a autoridade policial investigar o caso. Tá certo. Muito obrigado aos nossos convidados. Lembrando que essa entrevista foi transmitida pelo YouTube ao vivo aqui pela Rádio Justiça e também vai estar disponível em separado para você assistir quando quiser. 11 horas, o Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação e edição foi de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Quem está chegando, Ariana Fonseca e o Pauta Musical. Um excelente dia a todos e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou